A solidão para mim não é um fardo, mas sim uma oportunidade de desfrutar do aconchego e do conforto no meu espaço pessoal. Um dia, a rotina dos meus dias foi interrompida pela chamada de um velho amigo, o Carlos. Na sua voz, ouvi-se uma mistura de expectativa e esperança. Ele me abordou com um pedido que à primeira vista parecia simples e inocente: ajudar a encontrar um montador de móveis habilidoso. O Carlos informou que os móveis seriam entregues na casa de uma cliente e que precisava que fossem montados o mais rápido possível, de preferência já amanhã. Essa chamada tornou-se o ponto de partida de uma cadeia de eventos que levaria a um final inesperado no meu próprio quarto. Eu, como uma gata a aquecer-se ao sol, semicerrando os olhos, perguntei sobre o trabalho que estava por vir. Que móveis são esses? Em resposta, sou um descuidado. Nada de especial. Apenas alguns guarda-roupas, uma cama, uma comoda e umas coisinhas para a entrada. O pagamento será bom, prometo. Movida pela bondade e pela curiosidade, concordei em saber os detalhes. O Carlos passou-me o número de telefone de um tal mestre, e um pensamento passou pela minha cabeça. Por que não? Talvez isso diversifique um pouco os meus dias cinzentos. No dia seguinte, recebi uma chamada para combinar a hora da visita e eu, como uma anfitriã experiente, comecei a preparar-me para o encontro. Vesti umas leggings pretas justas que realçavam a minha figura, e uma camisa comprida que, apesar da aparente modéstia com o movimento do vento, insinuava as curvas do meu corpo. Quando me disseram o endereço, quase deixei cair a xícara das mãos. Era o meu próprio andar, um vizinho. A intriga crescia. Fiquei curiosa para saber quem era esse artesão que se escondia na vizinhança. A campainha tocou. Ao abrir a porta, vi o meu herói do dia. Vamos chamá-lo de Bruno. Embora naquele momento eu ainda não soubesse o seu nome. Um homem alto esguio com cerca de 30 anos, com mãos que claramente estavam habituadas a trabalhar com ferramentas, vestido com calças de ganga e uma camiseta, com uma barba rala no rosto. Ele parecia um herói de um anúncio de shampoo masculino. Só que na vida real e com um leve toque de cansaço. Nas mãos segurava uma mala com uma parafusadeira, e nos seus olhos brilhavam faíscas, como se ele não tivesse vindo montar móveis, mas para um encontro. Eu fiquei ali a sorrir e de repente ele disse: com licença, mas você é muito bonita. O meu olhar tornou-se severo, como o de uma professora experiente, quando pronunciei: você está aqui para montar os guarda-roupas ou para admirar a minha pessoa? O jovem ficou sem graça, murmurou algo ininteligível e dirigiu-se para o quarto. Sim, exatamente para onde a nova cama esperava pacientemente pela sua hora. Ele começou a montar o guarda-roupa, e eu decidi observar o processo. Não é todos os dias que um espécime tão interessante maneja uma chave de fendas na minha casa. 10 minutos depois, ele bateu subitamente na testa e declarou: esqueci uma peça, volto num instante. E desapareceu. Eu, olhando para o guarda-roupa inacabado, pensei: estes são os mestres de hoje, não se pode deixá-los sem supervisão. 5 minutos depois ele voltou, satisfeito como um gato que se deliciou com natas. Foi à casa rapidinho? Perguntei com um sorriso. Sim, acenou ele. Eu moro aqui perto. Vizinho então, esclareci já antecipando como esta história se encheria de detalhes picantes. Parece que sim, sorriu ele, e acho que isto é apenas o começo. Enquanto ele trabalhava diligentemente no guarda-roupa, decidi desanuviar o ambiente. O meu nome é Lúcia, apresentei-me. Os amigos por vezes a brincar, chamam-me a deusa do lar. Ele levantou a cabeça, sorriu e respondeu: Bruno, e eu, pelo visto, sou o deus dos parafusos e porcas. Depois de uma gargalhada geral, ofereci-lhe um café. Não íamos ficar em silêncio enquanto ele montava os meus móveis. Fomos para a cozinha, onde reinava uma ligeira desordem. A cozinha nova eu ainda não a tinha instalado. Um prazer caro. E eu sou uma mulher econômica, embora com certas exigências. O Bruno olhou para o projeto da cozinha que estava sobre a mesa e inesperadamente propôs: olha, e se eu montar a cozinha para você? Sairá mais barato do que através da empresa, digamos, por 1.500. Eu calculei rapidamente. R$ 1.500, isso é um par de sapatos novos, uma garrafa de vinho requintado como complemento. Então chegamos a um acordo. Sou um aceno de cabeça afirmativo, e na minha cabeça já amadurecia um plano astuto. Bem, o vizinho ofereceu-se, pensei, antecipando um desenvolvimento interessante dos eventos. Enquanto Bruno estava ocupado a montar os móveis, eu, confortavelmente instalada com uma chávena de café aromático, comecei a estudar o meu ajudante. Notei as suas mãos fortes, os movimentos confiantes e aquele brilho especial nos olhos, que denunciava a autossatisfação masculina.
Decidindo provocar um pouco o vizinho, perguntei com fingida curiosidade: Bruno, você sempre se dá bem com as mulheres assim tão facilmente? O Bruno, quase deixando cair um parafuso, reagiu à minha pergunta com um sorriso, apenas com aquelas que usam leggings tão expressivas. Eu bufei, mas por dentro senti um agradável tremor. Há muito tempo que não me apanhavam na palavra com tanta habilidade. O processo de montagem dos móveis demorou cerca de 3 horas, e eu encontrava constantemente pretextos para ir ao quarto, ora para levar água, ora para perguntar se a cômoda não era demasiado pesada. O Bruno, claro, notou os meus estratagemas, mas apenas sorria levemente em resposta, sem revelar os seus pensamentos. Quando chegou a hora de montar a cama, não resisti à provocação. Então, Bruno, o que acha? Não deveríamos testá-la? O Bruno parou como se tentasse perceber quão sérias eram as minhas intenções, e respondeu com um sorriso malicioso: isso já não é da minha competência, Lúcia, mas se precisar de alguma coisa, moro aqui ao lado. É só chamar. Eu ri e o Bruno, recolhendo as suas ferramentas, deixou o apartamento, deixando-me a sós com os móveis novos e uma infinidade de pensamentos sobre como a vizinhança pode ser não apenas uma fonte de ruído do outro lado da parede, mas também o início de algo muito mais interessante. A questão da montagem da cozinha continuava atual, e eu esperava ansiosamente pelo regresso do Bruno, armado com uma chave de fendas. De pé junto à janela, a observar a sua porta, eu refletia sobre como a minha vida parecia estar a adquirir novas e excitantes cores. E devo confessar, eu gostava disso. Depois de o Bruno terminar a montagem da cômoda e sair, fiquei a sós com os móveis renovados e um turbilhão de pensamentos. No dia seguinte, ele voltou para terminar o que tinha começado. Eu, decidindo testá-lo, perguntei se ele não conhecia carregadores para levar o sofá velho que, segundo as minhas palavras, se tinha tornado como uma sogra, a ocupar espaço e a dar-me nos nervos. O Bruno, sem mais palavras, pegou no telefone e rapidamente chamou alguém para ajudar. Surpreendida com a sua rapidez, deixei-o sozinho no apartamento e fui tratar dos meus assuntos, lançando-lhe um aviso brincalhão ao sair: olha, não faças nenhuma asneira aqui sem mim. Em resposta, vi apenas o seu sorriso malicioso. Enquanto eu tratava dos meus assuntos na cidade, os pensamentos sobre o Bruno perseguiam-me insistentemente. Lembrava-me das suas mãos a manejarem habilmente os parafusos como se executassem uma dança intrincada, e dos seus olhos, nos quais brilhavam faíscas, como as de um rapaz que roubou um doce. Ao regressar à casa por volta das 7 da noite, encontrei tudo pronto. Os guarda-roupas estavam nos seus lugares, a cama convidava com o seu conforto e a cômoda brilhava de nova. Até a entrada parecia ter recebido um toque de alma. Bem, Bruno, disse eu, tu és um mestre para todas as obras. Ele encolheu os ombros modestamente, mas notei como ele me olhava de soslaio e percebi que na sua mente não girava apenas em torno de móveis. No dia seguinte, o mestre chamado Bruno começou a montar a cozinha. A dona da casa familiarizou-o detalhadamente com o plano de trabalho, explicando as nuances da ligação dos equipamentos e, ao sair, deu instruções claras: fechar a porta por dentro e esperar pelo seu regresso dentro de 3 horas. No entanto, as circunstâncias fizeram com que não conseguisse voltar a tempo. A preocupação aumentava à medida que as chamadas ficavam sem resposta. Acumularam-se 18 chamadas não atendidas. Enquanto na minha cabeça surgiam imagens alarmantes, ou o mestre tinha adormecido a trabalhar debaixo do lava-loiça, ou tinha mesmo desaparecido, levando a torneira nova. Finalmente consegui contactá-lo. Eu, tentando manter a seriedade na voz, perguntei o motivo de tão longo silêncio e propus pagar pelo trabalho. Em resposta, ouviu-se um descontraído: estou sempre disponível. A voz do mestre parecia sonolenta e relaxada. Quando entrei no apartamento, o cabelo desgrenhado e o brilho nos olhos denunciavam o meu cansaço da azáfama. O Bruno recebeu-me à porta com um olhar que quase me fez esquecer o propósito da minha visita. A proposta de tomar um café soou como uma tentativa de aliviar a atmosfera embaraçosa, mas inesperadamente seguiu-se uma contraproposta para dançar. Surpreendida com tal audácia, decidi entrar no jogo. Numa conversa descontraída, partilhei alguns factos da minha biografia. As raízes portuguesas da minha mãe, o temperamento forte, a experiência de ter tido 4 lojas de roupa, onde eu mesma costurava, e um casamento falhado com um estrangeiro que ficou no passado. O Bruno ouvia atentamente, acenando com a cabeça em sinal de compreensão, e depois comentou que vivia sozinho. Carro ainda não tinha, mas tinha mãos habilidosas. Após o pagamento, o mestre foi-se embora, deixando a dona da casa com a sensação de que este vizinho claramente não era daqueles que desaparecem de vista por muito tempo.
Passou um mês, mas a sua imagem não se apagava da minha memória. Ora eu parava junto à porta, na esperança de ver a silhueta familiar, ora perscrutava a rua da janela. Aparentemente o Bruno também não se esquecia de mim, porque um dia o telefone tocou. Lúcia, tudo bem? Não conheces um bom encanador? A torneira da casa de banho começou a pingar. Eu respondi com astúcia, Bruno, eu mesma vou aí, mas como pagamento aceito um beijo. Ele riu em resposta, acordo fechado. Juntos fomos comprar uma torneira nova. Eu estava de calças de ganga e o Bruno, como sempre, com a sua habitual camiseta. Enquanto ele examinava o sortido, eu observava disfarçadamente como ele franzia a testa a ler os preços. De volta, o Bruno rapidamente resolveu a instalação. Virando-se para mim, ele disse, está pronto. Agora é a tua vez de pagar com um beijo. Aproximei-me, sentindo o pulso acelerar, e de repente ouvi o seu sussurro, eu quero-te. Sem perder a compostura, respondi, eu também te quero. E um pouco envergonhada, acrescentei, só não tive tempo de me arrumar. O Bruno sorriu. Mesmo que tivesses barba, não me importava. Fui tomar um duche e o Bruno foi à casa arranjar-se. Meia hora depois ele voltou, e eu já o esperava num roupão curto, que parecia esconder tudo, mas deixava espaço para a imaginação. Ao abrir a porta, mergulhamos novamente em beijos. O Bruno abraçou-me com tanta força, como se eu fosse a última iguaria numa mesa de festa, e eu não pensei em resistir. Na penumbra do quarto soou um sussurro terno, Lúcia, és como um vinho requintado, com os anos só ganhas novas tonalidades de sabor. Em resposta presenteei-o com uma gargalhada. E tu és como um queijo curado forte com um caráter único. O riso deles fundiu-se em uníssono, entrelaçando-se com beijos ternos. Eu percebi que este vizinho, o mestre para todas as obras, tinha sido um verdadeiro achado. Sentada na cozinha acolhedora montada pelas suas mãos cuidadosas, dei por mim a pensar, bem, Lúcia, parece que caíste nas redes do amor. E devo admitir, essa sensação agradava-me imensamente. A noite caiu sobre a cidade, e eu e o Bruno encontramo-nos no meu quarto. A cama, criada pelas suas mãos, finalmente teve a oportunidade de demonstrar a sua força e fiabilidade. A porta fechou-se silenciosamente e eu, olhando nos seus olhos apaixonados, decidi pôr os pontos nos is. Bruno, disse eu com um desafio. Não vale a pena reprimir os teus impulsos. Já não me é dado conhecer a alegria da maternidade, por isso, vamos entregar-nos aos sentimentos sem olhar para trás. O seu rosto iluminou-se com um sorriso feliz, como se lhe tivessem entregado as chaves de um carro de sonho. Nesse caso, estou totalmente à tua disposição, respondeu ele com entusiasmo. Eu sorri, sentindo o sangue a ferver nas veias. Só não tenhas pena de mim, querido. Sou uma mulher de caráter forte e valorizo a sinceridade em tudo. Ele acenou com a cabeça em compreensão, e no seu rosto apareceu um sorriso astuto, que pressagiava uma tempestade de paixões e ambos, sem hesitar, mergulharam nesse turbilhão de sentimentos, sem perder tempo com palavras desnecessárias. A noite passou num turbilhão, como um filme emocionante, cheio de intriga, com um clímax excitante e um sabor agradável depois. Com os primeiros raios de sol que penetravam através das cortinas mal fechadas, abri os olhos e vi-o a dormir pacificamente ao meu lado. A barba rala dava ao seu rosto uma masculinidade, e nos seus lábios brincava um sorriso satisfeito, como se ele tivesse ganho o prêmio principal na lotaria. Bem, Lúcia, passou-me pela cabeça. Esta cama foi claramente encomendada por um bom motivo. Mesmo em repouso ele era irresistível. Cabelo desgrenhado, ombros largos. Dei por mim a pensar que este vizinho, que se revelou não apenas um mestre habilidoso na montagem de móveis, mas um verdadeiro presente do destino. Deslizando cuidadosamente de debaixo do cobertor quente, vesti aquele mesmo roupão curto que ontem desempenhou um papel tão importante no desenvolvimento dos eventos e dirigi-me à casa de banho. No espelho vi uma mulher com sombras quase imperceptíveis sob os olhos, mas com um brilho tão maroto no olhar que me invejei a mim mesma. Isto é o que faz uma noite passada na companhia do homem certo, pensei com um sorriso. Ao ligar a chaleira, ouvi o seu familiar assobio, que me lembrava uma velha locomotiva a vapor, como se a vida continuasse o seu curso. Os pensamentos sobre o trabalho naquele dia causavam apenas um ligeiro aborrecimento. Mas quem, em sã consciência, depois de uma noite como aquela, quereria mergulhar em projetos ou entrar em discussões com clientes? Decidi que o mundo podia esperar, mas o Bruno não. Voltando ao quarto com uma chávena de chá aromático, vi que ele já tinha acordado e estava sentado na beira da cama, a esfregar os olhos sonolentamente. Bom dia, deusa do lar, disse ele com voz rouca. De surpresa, quase derramei o chá. Bom dia, deus da parafusadeira, respondi com um sorriso.
Como se dormiu na minha obra-prima. Ele bateu no colchão, avaliando a sua qualidade. Montada com esmero, nem um rangido. O teste foi um sucesso. Coloquei a chávena na mesa de cabeceira e sentei-me ao seu lado, sentindo o calor do seu ombro mesmo através do tecido fino do roupão. Então, perguntei, olhando-o de soslaio. Vais beber chá ou passamos logo aos feitos heróicos? Ele riu em resposta. Chá, Lúcia. Chá. Os feitos heróicos podem esperar até a noite. Fomos para a cozinha, que também tinha sido criada pelas suas mãos, e eu não conseguia desviar o olhar do interior transformado. Ele sentou-se à minha frente, vestido apenas com a camiseta, atirada descuidadamente para uma cadeira na noite anterior, e bebia o chá lentamente, enquanto o meu olhar estava fixo nas suas mãos. Eram precisamente estas mãos, como eu me lembrava, que ontem tinham manejado com tanta confiança não só a parafusadeira. Bruno, disse eu, tu percebes que depois da tua mestria, dificilmente conseguirei confiar em qualquer outro artesão? Em resposta, ele apenas sorriu maliciosamente. Nem eu permitiria tal coisa. Vou consertar tudo eu mesmo. Eu bufei em tom de brincadeira. Vê lá se não me falhas, pois sou uma mulher com grandes exigências. A torneira consertaste, a cama testaste. O que vem a seguir? A seguir, respondeu ele, vamos aproveitar a vida e cada momento dela. Ou tens alguma objeção? Por um momento mergulhei em pensamentos. Viver e ser feliz soava surpreendentemente simples, mas na sua presença parecia uma realidade perfeitamente alcançável. Não me oponho, disse eu. Mas tem em mente, não sou do tipo que prefere um porto seguro. Gosto quando a vida faísca e ferve. Ele pousou a caneca e inclinou-se para mim sobre a mesa. O fogo entre nós, Lúcia, chega para os dois. Foi nesse momento que percebi que este homem não era apenas um vizinho do andar, mas uma pessoa capaz de mudar radicalmente o meu destino. E sabem que mais? Essa perspectiva atraía-me terrivelmente.